Colheita do milho segunda safra alcançando níveis recordes, em média 76,16% de avanço e já pode ser considerado o maior avanço em 5 anos. E também tem ele, El Ninho, ele que deu as caras neste ano e agora ninguém sabe o que é que está acontecendo. Mas a gente sabe. Vai ter meteorologista explicando tudo para você entender melhor sobre a atual situação do fenômeno. Tá parecendo um programa de fofoca, né? Mas é só o Somar em Pauta que começou. Já falamos tanto do milho segunda safra aqui nos programas da Somar que o tempo passou e a gente nem viu. Agora é hora de falar de colheita, que por sinal tá a todo vapor. De acordo com o levantamento feito pelo IMEA, graças ao clima favorável durante o período de desenvolvimento e de colheita, detalhe, clima bem seco, em Mato Grosso os trabalhos avançaram em 76,16% sobre áreas plantadas no estado, o que representa um adiantamento em relação à safra passada, que no mesmo período registrava 49,83%. E em uma média de 5 anos foi registrado um avanço de 51,60%. O que significa que 2019 é o ano do milho mesmo. Já dados coletados pelo DERAL no Paraná apontam que a colheita de milho avançou 56% de toda a área cultivada e 30% é a média calculada dos últimos 5 anos. O que significa que no Paraná também temos um avanço considerável. Oi pessoal, a Paulinha me convidou aqui para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o fenômeno El Ninho e o que está acontecendo com ele neste momento. Só para lembrar, desde a primavera do ano passado, a gente vem sob o efeito desse fenômeno que corresponde ao aquecimento acima da média normal nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Em um boletim atualizado no último dia 15 de julho, o Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia, conhecido como NOAA, diminuiu consideravelmente a chance de que esse El Ninho continue ao longo dos próximos meses. Então, faz tempo que ele vem atuando, ditando as condições de tempo na atmosfera, mas agora parece estar enfraquecendo bastante. Para exemplificar para vocês o que vai acontecer, quais são as possibilidades de ocorrência do El Ninho nos próximos meses, trouxe aqui um gráfico do IRI, um instituto bastante reconhecido internacionalmente por estudar o fenômeno El Ninho. Bom, essa barrinha em cinza significa a probabilidade de ocorrência de neutralidade. Em vermelho, temos a probabilidade de ocorrência do El Ninho e em azul, já surgindo aqui nos próximos trimestres, a chance de uma laninha. Agora a gente vê que, segundo esse gráfico, os próximos meses serão marcados por neutralidade climática, ou seja, as temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial, que antes estavam mais aquecidas que o normal, agora devem voltar a ficar dentro da média. Mas o que isso significa em termos de chuva ou para a nossa estação primavera e também para o verão? Bom, independente de estarmos no El Ninho ou em neutralidade, ainda temos uma atmosfera respondendo ao aquecimento que tivemos ao longo dos últimos meses nesse Oceano Pacífico Equatorial. E, portanto, as chuvas não devem demorar a se regularizar entre áreas do centro-sul do Brasil, também áreas do Brasil central. Resumindo, a chuva não deve atrasar. O período úmido do ano de 2019 não deve demorar a chegar. Não teremos grandes atrasos, inclusive nas atividades de plantio em áreas produtoras de grãos do Brasil Central. Olhando para o mês de setembro, já vemos que as primeiras pancadas, os primeiros episódios de chuva, conseguem alcançar de forma considerável áreas entre o estado de São Paulo, também Minas e o estado de Mato Grosso do Sul. E em outubro, essa chuva começa a subir até um pouquinho mais. Como é comum durante os meses de novembro e dezembro, teremos a formação de áreas de instabilidade com maior intensidade no Brasil Central, ou seja, a chuva se consolida, favorece as instabilidades em áreas produtoras do Brasil Central, garantindo a umidade para as lavouras. Bom, e se a gente está saindo de um El Ninho, vai começar a primavera na neutralidade ainda com viés positivo, o que pode acontecer lá na frente é a gente ter essa neutralidade dando cada vez mais lugar a uma fase fria, ou seja, as águas do Oceano Pacífico Equatorial vão entrar em uma fase fria. E aí a gente fica com um cenário muito mais parecido com uma laninha do que com o El Ninho. E isso significa que no alto verão a formação de um fenômeno, por exemplo, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul, conhecida como ZACAS, vai ser mais observado, vai ser mais frequente. Bom,
Bom, então, resumo da ópera. No decorrer dos próximos meses, não temos mais a presença do fenômeno El Niño, mas ainda temos um ligeiro aquecimento na atmosfera que vai favorecer o retorno das chuvas às áreas do Brasil Central. No alto verão, já com viés negativo, já com uma carinha mais de laninha, a gente pode ter excesso de chuva no Brasil Central, porque essa é uma característica de neutralidade com viés negativo. Bom, e com relação às temperaturas, se a gente tem mais chuva no Brasil Central, a tendência para esta primavera e verão é de que as temperaturas fiquem mais amenas, menos ondas de calor, menos dias com temperaturas extremas. Bom, por hoje eu encerro a minha participação, o Somar em Pauta fica por aqui, mas logo a gente volta com mais previsão do tempo.